Ei, gente! Bem-vindos ao Coldcast, o melhor e mais completo podcast sobre a Guerra Fria. Eu sou a Laura, sua anfitriã, e hoje nós vamos aprender mais sobre a Guerra das Coreias. Eu tô muito feliz em ter conosco a renomada historiadora Stella Pentamar, que hoje vai nos guiar por este período histórico fascinante. Stella, muito obrigada por se juntar a nós. É um prazer estar aqui, Laura. A Guerra das Coreias é realmente um ponto crucial na história da Guerra Fria, cheio de nuances e significados. O prazer é meu, Stella. E bom, vamos começar. Stella, poderia nos contar um pouco sobre a origem da Guerra das Coreias e como ela se encaixa no contexto mais amplo da Guerra Fria? Certamente, Laura. A Guerra das Coreias teve suas raízes nas divisões da Península Coreana após a Segunda Guerra Mundial. Com a ocupação soviética ao norte e a ocupação americana ao sul, as tensões logo surgiram entre os dois regimes ideologicamente opostos, o comunista e o capitalista, respectivamente. Em 1950, o norte invadiu o sul. Aí desencadeou o conflito que se tornaria conhecido assim mais tarde como a Guerra das Coreias, um dos principais grandes confrontos da Guerra Fria. Muito interessante, Stella. E como esse conflito desenrolou ao longo dos anos? Então, o conflito foi marcado por uma série de avanços e recuos, né? Com ambos os lados lutando por vantagem territorial. As forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, interviram em apoio ao Sul, enquanto a China entrou na guerra em apoio ao Norte. O resultado foi uma guerra brutal, prolongada, caracterizada por batalhas sangrentas e um impasse estagnado ao longo de uma linha divisória conhecida como Paralelo 38. É interessante como o conflito regional teve implicações globais a este nível. Como a Guerra das Coreias influenciou a dinâmica global da Guerra Fria? Então, a Guerra das Coreias teve uma série de repercussões globais assim muito significativas. De um lado, por um lado, solidificou a divisão da Península Coreana em dois estados separados. Aí se estabeleceu um precedente para a divisão ideológica que marcaria o restante do século XX. E, além disso, também, o conflito reforçou a política de contentação dos Estados Unidos, a estratégia de domínio comunista da União Soviética, moldando a política externa de ambas as superpotências durante as décadas. Qual você acredita ser o legado duradouro da Guerra das Coreias e que lições podemos tirar desse conflito hoje em dia? O legado da Guerra das Coreias é muito complexo e ele também é todo multifacetado, né? Mas tem uma lição que a gente consegue tirar disso, que é bem importante, na verdade, que é a necessidade de diplomacia e engajamento contínuo para resolver os conflitos internacionais. O impasse que persiste na Península Coreana até hoje é um lembrete vívido, né, das consequências devassadoras da divisão e da falta de diálogo. Como a Guerra das Coreias é lembrada e celebrada hoje em dia, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte? E existe uma diferença significativa na forma como os dois países abordam esse período da história? Na Coreia do Sul, a Guerra das Coreias é lembrada como um período de grande sacrifício e heroísmo também, comumente celebrada como exemplo de resistência contra a agressão comunista do Norte. Há monumentos, museus e eventos anuais que homenageiam os soldados sul-coreanos que lutaram nesse conflito, bem como as vítimas civis que perdendo sua vida durante esse período. Já na Coreia do Norte, a narrativa em torno da Guerra das Coreias é muito diferente. O regime norte-coreano retrata o conflito como uma guerra de libertação contra os invasores imperialistas liderados pelos Estados Unidos. A liderança norte-coreana enfatiza a resistência heróica do povo norte-coreano contra os agressores estrangeiros e retrata o conflito como uma vitória moral para o regime. Monumentos e celebrações da Coreia do Norte muitas vezes glorificam a liderança do fundador do país, Kim Il-sung, durante a guerra. Essas diferenças narrativas refletem as divergências políticas e ideológicas profundas entre os dois países e contribuem também para a percepção contrastante do conflito dentro das suas fronteiras. Enquanto na Coreia do Sul a Guerra das Coreias é vista como uma luta pela liberdade e democracia, na Coreia do Norte é enaltecida como um triunfo de resistência nacional contra os agressores estrangeiros. Nossa, é realmente muito interessante ver como dois países tão pequenos tiveram tanta importância no conflito como ocorreu das Coreias durante a Guerra Fria.
Estela, é um prazer ter tido você aqui conosco. E muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente nesse episódio sobre a Guerra das Coreias. Eu espero que você tenha aprendido sobre a Guerra das Coreias. E muito obrigada a todos os ouvintes que sintonizaram no podcast. Até a próxima. Fiquem frios!